Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Mamãe Plena. Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre anticoncepcional e eu vou tentar falar sobre uma dúvida muito frequente nos consultórios, que é o seguinte: anticoncepcional de uso contínuo, prolongado, sem pausa, faz mal? Então assim, não estou aqui indicando usar anticoncepcional com pausa, sem pausa, estou tentando tirar dúvidas. Se você já teve essa indicação do seu médico, ou se você tem esse desejo e quer saber um pouquinho mais como funciona, esse vídeo vai ser para você, para tentar desmistificar um pouquinho a questão do uso do anticoncepcional sem pausa, porque eu vejo no dia a dia muitas dúvidas que não são muito pertinentes, assim, não tem muito a ver e que pode impedir a mulher de fazer um tratamento correto, adequado. Então a ideia aqui é tirar um pouco dessas dúvidas e te ajudar no seu tratamento, tá? Então, o que significa isso de usar anticoncepcional contínuo, né? Então, a maioria dos anticoncepcionais por via oral, as pílulas, elas são formuladas com um período de uso e um período de pausa. Então eu já falei aqui no vídeo sobre pílulas, tem pílulas de 21 dias de uso com 7 dias de pausa, tem pílulas de 24x4, 26x2. Então normalmente elas têm um período que você toma a pílula e um período que você não toma, mas sim a proteção é dada continuamente durante todo o período, durante todo o mês, tá? E aí existem algumas pílulas que elas já são formuladas sem pausa, e isso gera muita controvérsia. A primeira dúvida assim que eu vejo é que muita gente acha que o fato de não sangrar, né, de não ter a pausa e de não sangrar, porque assim, quando você usa de uso contínuo, a ideia é bloquear a menstruação, né, não menstruar. Então se você bloqueia a menstruação, então o fato de não menstruar, muita gente acredita que o sangue, que aquele conteúdo que geralmente sai na menstruação, fica acumulado lá dentro do útero, né, fica se somando, fica acumulando, até que chega um momento talvez que tenha demais e que possa prejudicar. E não, isso não acontece, tá? Primeiramente, a menstruação, o sangramento que ocorre na pausa da pílula já é diferente de uma menstruação comum. Uma menstruação comum, ela é a descamação, ela é a saída de uma célula chamada endométrio, de várias células de endométrio que foram preparadas, que foram formadas dentro do útero para permitir uma gestação. Então, se você não engravida, essas células endometriais, essas células de dentro do útero, elas saem como menstruação. A pílula, seja com pausa ou não, ela bloqueia esse processo. Então o útero não vai ser preparado para uma gestação. Então não vai ter aquele acúmulo de célula ali se somando a cada mês. Não, pelo contrário. A camada interna do útero, ela fica fininha, fica lisinha. Então mesmo que você faça a pausa e sangre, não é um sangramento típico de uma menstruação comum. É um sangramento justamente que a gente chama de privação, porque você ficou sem o hormônio e por isso que sangrou um pouquinho. Então se você não fizer a pausa, tudo bem, não vai ficar formando células lá, vai continuar fininho como sempre ficaria, tá? Então a pausa da pílula, ela serve para imitar uma menstruação, mas não é uma menstruação convencional. Então não fica se somando célula com célula, ou sangue com sangue, ou conteúdo, ou material lá dentro do útero. Não, isso não acontece, o útero vai ficar normal. Aliás, ele tende a reduzir um pouquinho o seu tamanho. Então quem usa anticoncepcional por muito tempo tende a ter uma redução do volume uterino, que é temporário. Assim que a mulher parar de tomar o anticoncepcional, vai voltar ao normal, tá? Então esse é o mito mais comum. Outra questão que eu vejo é que assim, tomar anticoncepcional por bastante tempo, sem pausa, vai prejudicar uma futura gestação. E não, seja com pausa ou seja sem pausa, um anticoncepcional bem indicado para você não vai tirar a sua fertilidade, não vai impedir que você engravide. Pelo contrário, ele pode, inclusive, se for indicado um tratamento por alguma doença, pode às vezes até impedir essa infertilidade, tá? O que acontece é que muitas vezes a mulher começa a tomar anticoncepcional sem nunca ter engravidado, sem nunca ter tentado engravidar, toma por bastante tempo, aí suspende para engravidar e tem uma dificuldade. E aí só que ela vai fazer o diagnóstico de alguma doença. Mas isso não foi culpa da pílula. Ela provavelmente já tinha aquele problema que não se sabia, porque nunca tinha se tentado engravidar. E aí vem o diagnóstico posteriormente. Ou então outra coisa que acontece hoje em dia, cada vez mais frequente,
frequente é que a mulher toma anticoncepcional por muitos anos e aí vai planejar a gestação já com uma idade um pouco mais avançada, quando a capacidade reprodutiva naturalmente já é menor, e aí vem uma dificuldade para engravidar. Então por isso que a gente diz que tem sim que pensar um pouco na questão da idade, porque infelizmente os nossos óvulos nascem com a gente, não tem como a gente guardá-los dentro de nós mesmos para uma gestação numa idade mais avançada, tá? Existe como congelar os óvulos, que eu posso falar sobre isso com vocês aqui, mas é outro assunto. E por fim, outra dúvida assim bastante comum que eu vejo é se usar o anticoncepcional de uso contínuo prolongado pode trazer alguma doença. E aí é o seguinte, o anticoncepcional ele tem sim algumas contraindicações para algum grupo de mulheres, pode sim trazer alguns riscos sérios, mas não é exclusivamente do anticoncepcional sem pausa, tá? De anticoncepcional em geral. Por isso que eu sempre digo que a gente não pode ir lá na farmácia e comprar qualquer remédio. Tem que avaliar o status de saúde, os riscos de cada mulher para se pensar em indicar o anticoncepcional mais seguro. Agora, seja o anticoncepcional com pausa ou sem pausa, os riscos são os mesmos, tá? Aliás, existem umas pílulas sem pausa que são com um hormônio só, que tem até menos riscos do que aqueles que são com pausa e tem 2 tipos de hormônio. Então, não é mais arriscado tomar o anticoncepcional com pausa do que sem pausa ou vice-versa, tá? O risco é o mesmo, por isso que a indicação de anticoncepcional é sempre uma indicação médica, não deve se tomar por conta e nem copiar o anticoncepcional da vizinha e por aí vai. Então, se você tem essa indicação ou se você tem esse desejo, se por acaso você odeia menstruar, passa mal, não quer de jeito nenhum, ou sei lá, por questões de vida, o sangramento pode te atrapalhar no seu trabalho, não sei. Se você tem esse desejo, sim, existem possibilidades, pode ser pensado nisso, mas comece do passo a passo inicial, vai numa consulta, converse com o seu ginecologista e aí veja qual é a melhor opção para você, tá bom? Então espero que tenha desmistificado um pouquinho esse assunto do anticoncepcional sem pausa, de uso contínuo. Se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário, que eu gosto sempre de responder para vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Vamos compartilhar bastante esse vídeo para a Mamãe Plena crescer bastante. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijinho